Ô, filha!
Olá, boa noite. Oi, Adri, tudo bem? Oi, boa noite, Paty. Algumas pessoas ainda entrando, por isso que eu pedi para a Adri segurar um pouquinho, que elas estavam tendo alguma dificuldade de acessar. Sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindas, quem já é aluno da Ciclos, quem já é aluno da pós de TEA, TDAH, Trissomia 21 e atrás de neurodesenvolvimento, e todas as outras, né, de outros cursos ou que estão aqui pela primeira vez. É bem legal ter os grupos de estudo, é o momento de a gente discutir, compartilhar, trocar conhecimento, informação. Então, a gente está reunindo aí bastante nutricionistas e futuras nutricionistas. Eu não sei como a Adri vai querer conduzir, né? Porque ela é a dona hoje do show, mas a gente combina, mas a ideia é que haja, né, uma discussão, uma troca, né? Que a gente possa fazer pergunta, resposta,
construir conhecimento junto para tratar desses pacientes que, né, que têm o diagnóstico do espectro autista e que muitas vezes têm dificuldades alimentares. E a Adriana, melhor do que ninguém, é uma especialista nessa área, né? Eu falo isso porque eu não sou especialista nessa área, também estou aqui para aprender muitas coisas hoje. E, Adri, somos todos teus alunos hoje. Quero convidar quem ainda não conhecia ciclos, né, a participar, virem nos outros grupos de estudo, participar dos webciclos, que são de temas variados e diferentes a cada semana. E que é um prazer ter todos vocês aqui. Obrigada, Paty. Pode deixar. Pensei que você só vinha dar um oi, não, vai participar da aula, ótimo. É o meu primeiro webciclos, então a Paty falou, em torno de 1 hora ali que a gente vai fazer e tal, então eu montei, na verdade, uns slides, eu vou comentar sobre nutrição e autismo, porque eu acredito que estou vendo alguns alunos meus, estou vendo a gente da pós também. Tem, com certeza, pessoas aqui que talvez não trabalham exclusivamente com autismo, estão aqui procurando, então a gente tem que englobar um pouquinho de tudo para que as pessoas que já entendem e que não entendem também saiam daqui com algum conteúdo, né? Então, eu vou explanar algumas coisas a respeito da seletividade alimentar e do autismo, e aí, qualquer dúvida que tiverem, se quiserem conversar no meio, estão todos aqui que podem falar quando quiserem, só pegar e falar ali com o microfone, e a gente é para bater um papo mesmo, para descontraído, não é uma aula assim que vocês têm que ficar só olhando o que eu tenho para falar, não. Cada um que tiver dúvidas, depois no final também eu posso abrir também para a gente discutir um pouquinho mais, mas durante também, se vocês quiserem conversar, eu estou aqui disponível para parar e a gente responder as perguntas também de vocês, tá? Então, eu botei aqui como tema como melhorar a nutrição do paciente autista com dificuldades alimentares, tá? Então, eu sou Adriana Siqueira, para quem não me conhece, eu tenho um filho com autismo e através desse diagnóstico do meu filho que eu entrei nessa área da nutrição e autismo e eu simplesmente atuo somente nessa área, somente com crianças especiais, especificamente com crianças com autismo. Então, toda a minha trajetória ao longo disso foi exclusivamente estudando autismo, desde a questão de nutrição funcional, nutrição do espectro autista, na seletividade alimentar, especificamente, fazendo cursos fora, no exterior, me capacitando para isso, porque eu tinha em casa um seletivo extremo e eu tenho muitos pacientes com seletividade alimentar. E aí eu falo que atender o autismo até é fácil, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas com seletividade alimentar, muitos ficam perdidos, né? Que daí, o que eu faço, né? Eu lembro de uma Nutri, a amiga que um dia ela comentou comigo que ela estava chorando quando ela atendeu um paciente, porque ela não sabia como que ela conseguiria, como que ela poderia, de nervosa, de como que ela ia conseguir fazer para ajudar isso, porque ele só comia biscoitos, né? Então, a gente precisa entender que a gente está no meio de um público, né, de autismo que tem realmente uma dificuldade maior na seletividade alimentar, e a gente já vai entender isso por quê. Agora, a gente acha que alimentar é um ato simplesmente bota uma comida na boca, mastiga e engole. É tão fácil, tão instintivo, né? Todo mundo que vai ter fome simplesmente vai lá e come. Nós, na faculdade, a gente não aprende a lidar com a criança que não come. A gente aprende a lidar, às vezes, falando um pouco aqui, um pouco ali sobre transtornos, que o autismo não se encaixa, e a gente aprende a lidar com pessoas que comem. Como fazer uma alimentação saudável? E quando a gente fala no que não come, a gente está literalmente perdidos, não sabe o que fazer. Então, para a gente comer, gente, a gente tem órgãos, músculos, sentidos, a história alimentar dessa criança, como que é o desenvolvimento adequado para poder mastigar, para poder engolir. São 26 músculos, 6 nervos. É o único ato que exige a integração de todos os 7 sentidos, eu posso até dizer 8 sentidos hoje que nós temos, né? Todos coordenados em harmonias para podermos nos alimentar, né? Então, é um processo extremamente complexo, que a criança, muitas vezes, quando ela nasce, ela tem o instinto de amamentar, né? De procurar pela amamentação. Esse é um instinto, até os 3 meses de vida. Depois disso, ela vai começar a ter toda aquela introdução alimentar, lá que ela vai experienciar, lá que ela vai aprender, né? Sobre os alimentos e aprender a lidar com eles,
para que ela tenha uma alimentação saudável ao longo do tempo. Mas muitas das crianças com autismo, desde a introdução alimentar, elas têm já algum tipo de problema, e esse problema pode vir também com a regressão do autismo. Que o autismo, a criança com autismo, muitas delas são autismos regressivos, tá? Esse autismo regressivo, ele vai acontecer geralmente de 0 a 3 anos de idade. E a maior parte deles acontecem ali de 1 ano e meio até os 3 anos. Então, se essa regressão for ali de 1 ano e meio aos 3 anos, né? Ela já comeu, ela já teve a introdução alimentar, ela já teve ali as experiências com alimento, porém, começam as regressões do autismo, ela não fala mais, ela não atende mais o chamado, ela começa a ter os sintomas autísticos e daí também vai perdendo essa coisa de se alimentar, vai deixando de comer, às vezes, do dia para a noite, às vezes vai deixando de comer alguns alimentos e para como uma criança extremamente seletiva junto com o autismo. E isso acontece, e aí a família já não está entendendo muito bem o que está acontecendo com essa criança por conta da regressão até do TEA, e aí vem uma seletividade, às vezes extrema, junto, e aí que fica mais confuso ainda, né? Não sabe por quê, se é só a comida, se tem o autismo junto envolvido, geralmente está tudo misturado ali no diagnóstico, né? Então, o que motiva um bebê a comer, né? São experiências corporais, são experiências sensoriais, experiências afetivas, o vínculo com a família, com a mãe, com o cuidador, né? Explorar e conhecer esse mundo. Ele está em contato com tudo novo. Então, ele tem essa intuição de querer se alimentar e ter o contato com o outro, motiva ele a experimentar cheiros, questões sensoriais, né? A alimentação é muito sensorial. A criança, ela já tem experiências sociais, experiências emocionais, familiaridade com as associações que ela faça com os outros que estão, a cópia do outro, o modelo do outro, né? O prazer por se alimentar, a autoafirmação de ela conseguir se alimentar sozinha, curiosidade realmente com aquilo que está ali ocorrendo no entorno, na questão social, muitas vezes, né? A comida ela é muito social também. Agora, a seletividade alimentar, ela acomete pessoas, crianças com típicas e também atípicas. Quando a gente fala de crianças típicas, em torno de 25% delas podem apresentar um quadro de dificuldades ou seletividade alimentar. Quando a gente fala do autismo, esse número cresce absurdamente para 67% a 89% das crianças com autismo com seletividade ou dificuldade. Lembrando que a seletividade, ela também é um espectro igual ao autismo. Nós temos seletivos severos, que vão aceitar menos de 10 alimentos, moderados, que vão aceitar entre 11 e 20 tipos de alimentos, e o seletivo típico, que aceita mais de 20 alimentos. Quanto mais severo, menos alimentos ele vai ter, e o comum, na verdade, de encontrar nos autistas é, às vezes, menos que 5 alimentos, vindo comer 2 a 3 alimentos. Tenho bastante paciente que vem comendo quase absolutamente nada, tá? Isso está ligado, gente, no autismo, principalmente ao atraso de desenvolvimento, que já é característico do autismo, do comportamento rígido, né? Eles têm uma questão comportamental muito envolvida, mas a grande questão é nós entendermos que não é tudo comportamental, ele tem uma manifestação comportamental, mas muitas questões orgânicas envolvidas e outras que estão ligadas com a questão da alimentação, não é exclusivamente o comportamento, mas o comportamento rígido do autismo acaba que pode amplificar essa questão da seletividade alimentar dele. Questões orais motoras, né? A gente tem uma questão ali também com atraso do desenvolvimento no TEA. Disfunção sensorial, o que é isso? São disfunções dos sentidos. Essa disfunção sensorial, ela já vem de diagnóstico do autismo. Todo autista tem disfunção sensorial, faz parte do diagnóstico. E só por ter essa questão de disfunção sensorial, isso com certeza já aumenta muito significativamente essa porcentagem de crianças com autismo com questões de seletividade alimentar. E problemas orgânicos. Problemas orgânicos, inclusive, quando a gente olha o DMS-5, que é o Manual dos Transtornos Alimentares, né? Lá vai ter PICA, transtorno evitativo restritivo, diversos transtornos
onde cada um deles, especificado, o autismo acaba não se englobando naquele transtorno. Por ele ser considerado, dentro dos transtornos alimentares, uma questão orgânica, por já ter um atraso de desenvolvimento e ter todas essas questões classificadas dentro do autismo. Então, ele tem o TARI, a criança seletiva tem TARI, que é o transtorno evitativo restritivo. Mas no autismo, você não pode considerar TARI sem que você veja a questão dos problemas orgânicos do próprio autismo. Então, pode não ser considerado um transtorno justamente por ter autismo. Aí tem umas pessoas que podem falar, é autista mesmo, é seletivo, é assim mesmo. Não, toda seletividade alimentar ela é totalmente tratável no autismo, tá? Ela, claro que vai ter, quanto mais tempo a gente deixar de ser tratado, pior vai ficar a condição daquele indivíduo, com maior comportamento e tudo mais a respeito daquilo. Mas, toda a questão da dificuldade alimentar, quanto mais cedo a gente conseguir tratar, ela com certeza consegue ser tirada da dificuldade alimentar, tá? E da seletividade alimentar. A gente pode caracterizar, né, na literatura, ele está caracterizado como seletividade quando consome mais de 15 alimentos, ou seja, uma criança menos seletiva, ela escolhe mais, ela aceita todos os grupos alimentares, ela não tem uma característica, por exemplo, de aceitar só carnes, ou não come nenhum grupo de alimento, nenhuma fruta, nenhuma verdura, escolhe só determinadas coisas, como é na dificuldade alimentar. Dificuldade alimentar são menos de 15 alimentos, e como eu falei, muitas vezes de 5 alimentos, né? Essa seletividade, essa dificuldade alimentar, ele vai recusar categorias inteiras. Às vezes pelo tipo de textura, sabor, aparência, temperatura. Não come nenhum tipo de carne, sabe? Come só comidas batidas, pastosas. Tem várias características da dificuldade alimentar e geralmente é uma quantidade menor. Quando é o seletivo, ele consegue tolerar alimentos no prato, então ele já escolhe mais. Ele tolera aquele alimento. Quando é a dificuldade alimentar, é aquela criança que apresenta fuga, não pode olhar para o alimento, ela não, às vezes tem ânsia só de ver aquilo lá, ela não consegue muitas vezes tolerar ficar perto ou de alguém que está comendo perto dela. Então, esse seletivo alimentar, ele consegue geralmente tocar e consegue, às vezes, até provar certos alimentos. A criança com dificuldade alimentar, ela quase sempre come alimentos diferentes da família e não tolera os alimentos que são diferentes daqueles que ela está acostumada ou que ela elencou para ela comer. Ele não vai aceitar por formas diferentes da apresentação dos alimentos que consome, às vezes por utensílio, tem uma rigidez comportamental muito grande referente ao alimento escolhido. O seletivo alimentar também pode ter uma rigidez grande, mas ele frequentemente pode selecionar alguns tipos de alimentos, daqui a pouco ele tira aqueles alimentos, escolhe outros alimentos, tá? Se a gente for caracterizar, assim, diferença real deles, é a quantidade de alimentos que consome e o quanto prejudica nutricionalmente ou não. A dificuldade alimentar é uma criança que está muito prejudicada nutricionalmente, e talvez o seletivo não tanto. A gente consegue contornar, porque ele acaba comendo todos os grupos alimentares, tá? E a gente tem que prestar atenção, gente, porque a criança com autismo, ela já tem um atraso do desenvolvimento. Então, já desde o comecinho do desenvolvimento, ali, até os 2 anos de idade, por exemplo, nos períodos de transições, são os períodos que mais deve se prestar atenção. Por exemplo, a criança está sendo amamentada, aí ela vai começar lá de 4 a 6 meses, o ideal é 6 meses, obviamente, né? A introdução dos alimentos. Quanto foi dificultoso para essa criança sair do peito ou entrar simplesmente na introdução alimentar? Às vezes nem sai do peito, mas às vezes está com a fórmula, vai para a introdução alimentar, ela está mudando totalmente a consistência com outros tipos, né? Saindo do leite líquido para um alimento pastoso, um alimento em pedaços. Ali, essa criança com atraso de desenvolvimento já pode ter uma característica, apresentar algumas características de dificuldades alimentares, e depois lá dos 7 a 9 meses, né, quando ela começa a ter uma alimentação até os 24 meses, quando ela já deveria estar comendo igual a família.
Então, muitas crianças vêm e elas acabam tendo uma dificuldade da transição. Imagine que já tem um atraso de desenvolvimento. Então, tem uma dificuldade maior, às vezes, de tomar com copo, não consegue, às vezes, sugar com canudo, não consegue pegar um talher adequadamente, está comendo muita coisa amassada, liquidificada, não consegue, às vezes, colocar numa textura ideal para ficar numa textura igual ao adulto. Algumas vezes, há uma questão até familiar, onde a gente tem lá uma mãe que está, às vezes, com dificuldade de fazer a transição, mas, às vezes, tem uma dificuldade da própria criança e que, às vezes, isso tem que ser levado em consideração e onde ela está, qual que é o desenvolvimento. Lembrando que uma criança típica tem esse desenvolvimento, mas uma criança com autismo, ela vai estar sempre um pouco atrasada nesse desenvolvimento. Então, prestar atenção sempre nessas fases, né, que são os períodos críticos, né, para as transições das dificuldades alimentares. Então, vamos lá. Chegou uma criança com uma queixa no consultório de seletividade alimentar. A gente precisa avaliar a história anterior dessa criança, né? Desde a amamentação, desde a gestação, muitas vezes, se foi internado, se ficou na UTI, se teve algum trauma com a alimentação, escolinha, como é que foi a questão da introdução alimentar, como é que foi a amamentação, se teve alguma rejeição do leite, se teve cólicas, a PLV, se teve alguma questão alérgica envolvida, e começar a identificar se há alguns problemas orgânicos que possam estar fazendo uma causa para a seletividade alimentar, tá? Ou também são problemas comportamentais, né? Porque dependendo da idade da criança, quanto mais velha ela vai ficando, mais questões comportamentais vão vindo e vão sendo inseridas, né? Já peguei criança de 3 anos de idade, muitas questões comportamentais bem amplificadas também. Tem que ver bem a personalidade de cada criança. E pensando em autismo, gente, a gente tem muitos problemas orgânicos a serem investigados. Então, deve ser feita uma investigação com exames laboratoriais, investigar doença celíaca, investigar alergias alimentares, investigar questões intestinais, que há muitos problemas nessas crianças, né? Fazer avaliações, né, com a equipe, então, exames médicos, às vezes solicitar uma consulta com otorrino, para ver se a amígdala está muito grande ou não, se tem problema respiratório, se tem adenoide, que isso acaba interferindo nas questões das causas da seletividade alimentar, questões sensoriais com a terapeuta ocupacional, entender como que são as questões sensoriais dessa criança, pedir às vezes uma avaliação com o gastro, para a gente saber se tem alguma questão a mais. Não, amor. Questão oral motora, se ela tem capacidade, às vezes a gente quer que ela consuma uma carne, mas ela não sabe nem mastigar ainda. Então, tem que avaliar todo o perfil dessa criança, identificar se há um problema orgânico, tratar esse problema orgânico, para depois definir o protocolo e os profissionais envolvidos para um tratamento. Por quê? Se a gente simplesmente não enxergar toda essa parte de problema orgânico e causa da dificuldade alimentar, a gente pode estar fazendo, muitas vezes, um trabalho em vão. Porque se tiver uma causa maior e não for tratada, essa criança não evolui no processo de variedade e expansão alimentar. Porque ela não está preparada para aquele desafio. Então, tem que ver realmente se tem alguma questão orgânica, que eu vou falar algumas coisas para vocês aqui do que investigar. Então, vamos lá. História alimentar da criança, marcos da alimentação, identificações de alertas, né? Questões de alergias, UTI, traumas, tudo mais. Ver o peso e a altura dessa criança, se está adequado para a idade. Muitas vezes, na maioria das vezes, está adequado para a idade. Pouquíssimos pacientes que não comem têm baixo peso, tá? Então, isso também não é um parâmetro em si, mas sempre tem que verificar para ver se essa criança... Às vezes tem crianças até obesas, tá? Que vêm com dificuldade de seletividade. Peguei uma criança uma vez que comia só miojo e batata frita, e ela era obesa. Não comia mais nada além disso. Então, avaliar e categorizar os alimentos preferidos e os rejeitados por temperatura, por cor, por sabor, para tentar identificar qual é o padrão alimentar escolhido e qual é o padrão alimentar rejeitado dessa criança. Então, fazer recordatório de frequência alimentar, avaliação das deficiências nutricionais,
os exames e o encaminhamento para outros profissionais que possam estar fazendo também uma avaliação de possíveis causas da dificuldade alimentar. E, obviamente, o nosso papel é fazer o plano alimentar adaptado, né? Inicial adaptado. Nunca vai ser um plano ideal, porque a gente não vai sair prescrevendo alface, tomate e saladinha todo dia e leguminho todo dia, porque isso não vai caber para aquela criança naquele momento. Tem que pegar o que ela come, adaptar da melhor forma possível, minimamente possível, para que isso se torne melhor e mais saudável, aos poucos, e aí ainda mais uma questão de suplementação. Então, a gente corrige as deficiências inicialmente e diminui a ansiedade da família, porque dando um suplemento nutricional, corrigindo proteínas, carboidratos, gorduras, corrigindo às vezes micronutrientes, a família sabe que essa criança está sendo nutrida e ela diminui a ansiedade e automaticamente melhora a resposta da criança também em relação ao protocolo, ao tratamento e à família. Profissionais envolvidos na seletividade alimentar, na investigação, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, sempre. O psicólogo, se necessário, para a questão comportamental, o fonoaudiólogo, se necessário, para as questões orais motoras, dificuldades de mastigação, problemas anatômicos, né? E os médicos, diversos médicos, principalmente otorrino e gastro, para a investigação se há alguns problemas orgânicos a mais envolvidos. Então, a gente tem que sempre entender, se a criança não quer comer, existe um motivo. Então, sempre procurar o que está errado. Se a mãe vem trazendo uma queixa que há algo errado, né? Então, a gente sempre tem que investigar o porquê que essa criança não come. Não é normal uma criança não querer comer. E nunca é só um comportamento, tá, gente? Mesmo nas questões, mesmo no autismo, que falam que há uma questão de rigidez de comportamento e tudo mais, tá? Nunca é só comportamento. Dizer 100% de certeza para vocês isso, tá? Problemas orgânicos mais comuns são desordens gastrointestinais, hepatopatias e doenças cardiorrespiratórias podem estar envolvidas na causa da dificuldade alimentar, e as anomalias de estruturas, né? Se há alguma questão estrutural realmente da criança não poder comer. O autismo vai entrar muito aqui nas desordens gastrointestinais, tá? Aqui a gente tem um estudo que eles pegaram as crianças com autismo e eles identificaram se essas crianças com dificuldades alimentares, elas tinham peso normal, e a maioria tinha peso normal, 68% tinha peso e altura normal. Baixo peso, nós tínhamos 5% dessas crianças com baixo peso, 15% com sobrepeso e 10% com obesidade. Então, muitas vezes, olhar que essa criança está no peso e altura, e tudo bem, um dia vai comer, não vai, gente. Ela pode estar comendo caloria adequada, mas não tem nutriente necessário para o desenvolvimento. Aí, se a gente for pensar ainda mais em crianças com autismo, a gente sabe que a gente precisa otimizar esse desenvolvimento neuronal, que o cérebro precisa de nutrientes para ter um desenvolvimento saudável. Então, a gente pode até ter caloria adequada, comendo miojo todos os dias e batata, mas e os micronutrientes necessários para o desenvolvimento? A gente está ainda prejudicando mais esse atraso de desenvolvimento que já é característico no autismo. Aí, esse artigo ele linka também a história médica, onde a gente tem muitas questões relacionadas à constipação, 30% dos casos com problemas de constipação, 35% com prematuridade. Lembrando que a prematuridade, ela entra numa causa, porque sempre vai ter um atraso maior de desenvolvimento nessa primeira infância. Então, ela pode ser também uma causa desse atraso de desenvolvimento. Eczema, né? Falando, então, às vezes, de reações alérgicas, 17%. Refluxo gastroesofágico, asma. Aqui fala de alergias alimentares, dores abdominais, são possíveis problemas orgânicos relacionados. Aí eles fizeram por grupos alimentares, como essas crianças comiam, né? 67% não comiam nenhum vegetal, 27% não comiam nenhuma fruta,
20% não consumiam nada de leite, entre aspas, ainda bem. 17% não comiam absolutamente nenhuma proteína e 7% não consumiam grãos. Aí eles pegaram por grupos omitidos, né? Então, se a gente for pensar na característica da dificuldade alimentar, 21% comiam todos os grupos alimentares. Esses 21% eram seletivos, certo? 38% omitiam um grupo desses daqui, 25% omitiam 2, e olha só como já começa a ficar severos. Omitiam 3 grupos alimentares, 10% deles não comiam 3 grupos destes, e 4% os seletivos extremos não comiam os 4 grupos alimentares, comendo um só deles, né? Daí eles linkavam também com problemas, comportamento na mesa. Então, a criança que sai da mesa, que vira a cabeça, que chora, que sai da mesa, que berra, vários problemas comportamentais disruptivos à mesa, por justamente não querer estar lá naquela mesa, né? E muitas vezes, às vezes, tem uma pressão de ser forçado, ficado ali para comer, e a mãe, às vezes, a família não sabe o que realmente deve fazer, que acaba entrando num processo de ciclo de recusa alimentar, e é difícil sair dele sem ter uma ajuda profissional. Deixa eu ver quem está... Vou mutar aqui. Né? Então, a gente tem... Isso aqui é uma característica dos indivíduos com autismo, né? Então, a gente tem realmente uma questão média que a gente pode linkar. Quanto maior o grau da seletividade alimentar, vocês podem ter certeza que há um maior problema orgânico envolvido, tá? Muitos deles, então, os pais reportavam seletividade alimentar dessas crianças, 69% por textura, por aparência, depois por sabor, por cheiro, por temperatura, envolvendo os sentidos, né? 69% resistiam a provar, não provavam nada novo, e outros 60% apenas consumiam poucos alimentos. 48% só comiam os mesmos utensílios, aí entrando as questões de rigidez de comportamento, 23% com problemas oral-motores, e lembrando, gente, que às vezes o problema oral-motor acontece não porque a criança não sabe mastigar, às vezes por falta de experiência da mastigação, por falta de conseguir mastigar, porque exatamente não come nada que precisa de uma mastigação maior, não come nenhum alimento mais duro, come só coisas, às vezes, que pode até parecer crocante, batata frita, biscoito, que ela morde, mas se ela deixar na boca e não fazer nada, a própria saliva dissolve tudo e ela só engole, não precisa fazer absolutamente nenhum movimento mastigatório. Então, a gente tem que ver também que esse problema oral-motor, às vezes requer uma fono e às vezes requer experimento e brincadeiras e experiências com os alimentos, né? 70% das crianças com autismo selecionavam por texturas contra 11% das crianças típicas. Isso a gente não tem dúvida. As crianças com autismo sempre vão ter maiores questões sensoriais que os típicos, tá? Então, a gente precisa identificar quem que é essa criança, se tem uma dificuldade oral-motor, se tem uma disfunção sensorial, se tem problema comportamental. Focar na criança além da mesa, né? Verificar como que é esse comportamento dos pais, qual é o tipo de pai envolvido nesse processo, que a gente não trabalha exclusivamente só com a criança quando são casos de seletividade e dificuldade alimentar, tá? Para a gente ver a dificuldade oral-motora, a gente pode ver pelo controle postural, né? Se a criança já tem um controle postural, se ela consegue ficar sentada adequadamente, se ela tem uso de utensílios adequado, como é a respiração dela, né? Para mastigar, para engolir ao mesmo tempo que respirar, se ela morde, se ela mastiga adequadamente, se ela faz vedamento labial, consegue fazer mastigação com a boca fechada, por exemplo, se ela consegue lateralizar a língua, a duração da mastigação dela e a deglutição. Assim que a gente avalia se ela tem uma dificuldade oral-motora ou não. Nós mesmos conseguimos ver por vídeos dos pacientes e encaminhar para um profissional especialista caso necessário, tá? Disfunção sensorial, gente. A gente conhece 5 sentidos: o visual, auditivo, tato, olfativo e gustativo. Porém, a gente sabe que existem outros sentidos, outros 3 sentidos, que não é muito falado. Porém, são essenciais para o nosso dia a dia e para os nossos sistemas, que é o vestibular, que o vestibular é o equilíbrio,
e a propriocepção, que é a força. Deixa eu ver se eu botei um exemplo para vocês. Não, olha só. Vou dar um exemplo de a gente comer uma fruta. Então, eu vou pegar uma maçã. Se eu falar para vocês que essa maçã ela é vermelha, vocês estão visualizando lá a maçã vermelha. Que essa maçã, quando eu boto na boca e abro a boca e vou fazer um barulho, vocês já estão até vendo ou ouvindo esse barulho de como que é. Quem já comeu uma maçã sabe, que faz um barulho da mordida. Aí eu vou começar a mastigar, eu começo a ouvir essa nheque da maçã. Não é nheque, né? Eu não sei fazer o barulho, não. O barulho da maçã. A gente está ouvindo esse barulho. Então, a gente tem o sabor da maçã. Esses são os sentidos que a gente consegue ver, né? São visíveis que a gente fala, os sentidos externos, né? Agora, quando a gente fala dos internos, do vestibular e da propriocepção, como que eu sei quanto que eu tenho que abrir minha mão, por exemplo, para pegar a maçã que está em cima da mesa? Eu vou abrir a minha mão deste tamanho, eu vou abrir a mão deste tamanho, que é uma maçã pequenininha. Então, eu internamente, eu consigo saber o tamanho da mão que eu tenho que abrir para pegar essa maçã. Eu consigo saber se a minha boca tem que ir para a maçã ou se eu tenho que trazer a minha mão até a boca. Quanto que eu vou abrir a minha boca para morder essa maçã adequadamente, né? Qual que é o tamanho da mordida que cabe dentro da minha boca? Tudo isso vai ser a parte do vestibular e da propriocepção. E se a gente for perceber isso nas crianças que têm dificuldades alimentares ou que têm uma disfunção sensorial, elas às vezes colocam muito alimento na boca, porque elas não conseguem perceber o quanto de alimento está lá dentro. Elas às vezes ficam, eu tenho pacientes que ficam com pedaços de alimentos na boca, dentro da boca, e passam às vezes a tarde inteira sem perceber que aquele alimento está lá. Então, a gente tem disfunções sensoriais que estão presentes no autismo, que colaboram também com essa dificuldade da alimentação. E o sistema interoceptivo, que nós nutricionistas sabemos muito bem, que é o processo, às vezes, de saber se está com vontade de ir no banheiro ou não, se está saciado, se está com fome. Isso também é uma questão da gente entender o nosso organismo como está funcionando e muitas vezes também não é identificado por essas crianças pela própria disfunção característica do quadro do autismo. Problemas comportamentais. O que vem acoplado? Tipo de textura, né? A textura, a marca, o utensílio, apegado a embalagens, apegado ao visual. Isso é um comportamento. Isso é a causa? Não. Muitas vezes a criança está apegada a esses alimentos porque ela já sabe que esse é o alimento que ela consegue, então ela quer exatamente a batata que vem nesse potinho vermelho, que vem ali do McDonald's, somente essa. Ou ela quer só o suco de uva da Capo, porque ela está linkada que aquele alimento é o alimento dela. Eu falo até nas aulas que às vezes a criança que come uma batata frita do McDonald's e não come a batata frita em casa, às vezes ela não sabe nem o que ela está comendo batata. Ela sabe que ela come aquele alimento para ela, mas ela não sabe que todos os tipos de batatas podem estar envolvidos, ela não reconhece aquilo como um alimento. Ela reconhece somente o potinho vermelho e aquele negócio que ela está comendo. Isso vai ser comportamento. E todas as crianças vão ficando com mais comportamento ao longo do tempo. Eu falo que elas têm um scanner, né? Elas identificam exatamente tudo que está errado, o que está diferente naquele alimento dela, naquele prato dela, e ela acaba tendo um comportamento em cima disso, e muitas vezes não é a causa da dificuldade alimentar. Aquelas crianças que comem no mesmo copo, na mesma garrafa, não pode trocar a cor, não pode trocar o lugar no prato, tem que comer um alimento, depois o outro, né? Tem vários rituais que são feitos da criança seletiva que são questões comportamentais em cima daquela seletividade, que geralmente não é a causa, tá? Então, a gente precisa realmente investigar as causas orgânicas. Lembrando que o autismo tem muitas questões de desbiose, permeabilidade intestinal, tem 4 vezes mais alergias, tanto alimentares quanto respiratórias, que crianças típicas, tá? Então, essas questões, principalmente do próprio intestino do autismo, de causar desbiose, permeabilidade, há um maior aumento de refluxo, maior aumento de esofagite eosinofílica, que são causas das dificuldades. E quando a gente tem uma alergia imediata, a gente consegue identificar facilmente no exame de sangue e conseguir tirar aquele alimento. Agora, quando é uma alergia tardia, uma hipersensibilidade,
nós temos isso camuflado, porque a gente não tem um exame específico que o plano cubra, são só exames pagos, feitos em laboratórios, que o plano não cobre. Exames de desbiose, exames de permeabilidade, o plano não cobre. Então, a gente não tem um fácil acesso para a gente dizer, essa criança tem isso, ela tem uma hipersensibilidade, que muitas vezes pode ser o causador da dificuldade alimentar, tá? Várias questões orgânicas do próprio autismo, das implicações biológicas do próprio autismo, vão ser a causa também da seletividade alimentar dela. O que a gente pode fazer? Eu não sei tratar a dificuldade alimentar, eu não sei tratar a criança com seletividade. A gente precisa priorizar a nutrição adequada, vendo o que a gente consegue fazer para esse indivíduo. Quando há um menor consumo calórico, essa criança pode vir com baixo peso. Baixo peso vai ser predisposto a doenças, certo? Quando ela vem com maior consumo calórico, ela pode ter um sobrepeso. Também pode estar predisposto a alguns tipos de doenças. Quando ela vem com preferências por comidas ricas em carboidratos e gorduras, que é o que acontece geralmente, né, industrializados, porque são todos iguais, né, muito mais fácil, vai ter um excesso de açúcar, de sódio, de gorduras, vai haver uma deficiência de vitaminas e minerais, pode haver um sobrepeso, essa criança pode estar predisposta a doenças, pode ter deficiências imunológicas e nutricionais e pode ter também sintomas gastrointestinais envolvidos. E quando há somente uma seletividade por frutas e vegetais, que acontecem muito também nas crianças que são menos seletivas, a gente vai ter uma deficiência de vitaminas também e minerais, dificultando e, às vezes, colaborando com esse atraso de desenvolvimento do autismo, fazendo com que também tenha uma deficiência imunológica, nutricional, sintomas gastrointestinais ou também está predisposto a outros tipos de doenças. Então, a gente precisa identificar onde essa criança está e corrigir esse estado nutricional. Esses pacientes com dificuldades alimentares, muitos deles vêm com muita ingestão líquida de mamadeiras em excesso, principalmente de sucos, né? Então, a primeira coisa que faço e que deve ser feita é corrigir a quantidade de mamadeiras, a quantidade de sucos ao longo do dia. Sem brincadeira, eu tenho crianças, às vezes, que vêm tomando 8 mamadeiras, tomando 2 litros de suco, porque não quer comer os alimentos sólidos e fica muito em mamadeira. Tem criança que não come nada durante o dia e acorda 5 vezes para mamar. Então, eles se apegam muito aos líquidos. E aí, esses líquidos, se você for calcular a caloria que ele consome ao longo do dia, que muitas vezes a necessidade é em torno de 1.000 calorias das crianças pequenininhas, você já avança e às vezes já tem uma maior quantidade calórica só nos líquidos. Então, prestar muita atenção, geralmente eu melhoro a qualidade nutricional dessa mamadeira, às vezes aumento a quantidade calórica para diminuir a quantidade de mamadeiras ao longo do dia, deixando horários específicos para a gente ter um alimento sólido naquele indivíduo. Às vezes o suco, se a criança toma água, a gente retira. E se a criança não toma água, a gente dilui muito esse suco para virar cada vez mais aguado possível, tá? Ajudar a família a entender as porções para a idade. Geralmente, né? Criança de 2 anos, 2 colheres de sopa, 3 anos, 3 colheres de sopa. A quantidade que essa criança deveria comer, mais ou menos, dos alimentos, para a família entender o quanto, mais ou menos, ela poderia estar consumindo de alimento por dia, né? E para ela entender o quanto ela está comendo, porque às vezes a mãe fica tão desesperada que ele não come, que às vezes a quantidade calórica consumida é muito maior do que o necessário. Vou dar um exemplo para vocês de uma criança que vem comendo 3 alimentos sólidos, por exemplo. Então, ela vem tomando uma madeira, ela come pão com suco capo, suco industrializado, às vezes tangue, às vezes capo, né? Cheios de açúcares, né? Vem lá comendo uma batatinha, aí ela toma de novo uma mamadeira, porque não come adequadamente no almoço, então já sai tomando uma mamadeira. Aí depois à tarde vai comer biscoito, toma outra mamadeira, vai comer batata na janta de novo, vai tomar suco e depois toma mais mamadeira. É um padrão bem característico de alimentação que vem as crianças aqui muito seletivas, tá? A gente tem que pensar em fazer algumas modificações. Acho que eu trouxe para vocês aqui da modificação. Trouxe, já vou passar ali. Primeiro, a gente tem que começar com essa família a criar rotina, tá? Então, deixar bem claro que existem
as horas para se alimentar, e essa criança deve comer naquele horário. E tem algumas crianças que demoram 1h30 para comer uma refeição, então às vezes tem que avaliar com o gastro, sabe? Nunca ficar mais de meia hora na alimentação. Não dá a mamadeira logo em seguida, se ele se recusou. Obviamente, gente, se a gente tiver um baixo peso, a gente vai priorizar o ganho de peso. Mas se é uma criança que consome adequadamente as calorias, não está baixo peso, às vezes até em sobrepeso, a gente vai criar uma rotina. Um local adequado para ela sentar, que seja uma postura adequada, né? Que não esteja lá afundado na mesa, ou que não esteja numa mesa que não está adequada para ela. Minimizar distrações visuais e sonoras quanto possível. Os horários das refeições sempre pré-estabelecidos. Há uma tendência de, ele quer um biscoitinho, dá. Ele quer um pãozinho, dá. Ele quer uma mamadeira, dá. Porque a todo momento que ele pediu, porque ele se interessou, a mãe dá. Criar esse ritual para os pais entenderem também, não só a criança, tá? Somente água entre as refeições, tempo limite das refeições, atividades muitas vezes de regulação, ansiedade, apetite, né? No próprio, às vezes, plano alimentar a gente consegue fazer isso. Trabalhar com a TO em parceria. Esse plano alimentar inicial, ele vai ser focado na melhoria das deficiências nutricionais. Então, a gente vai modificar o plano nutricional, dar uma suplementação, e a gente vai fazer uma modificação gradual do plano alimentar. Os alimentos que essa criança consome, que são sólidos, a gente consegue pegar esses sólidos e fazer um encadeamento de alimentos, uma modificação gradual de texturas, tá? Para que a gente tenha uma estratégia de inserção gradual de outros alimentos através do alimento que ela já consome também. E verificar carboidratos, proteínas, açúcares, como estão esse plano e o que a gente consegue colocar para ele ter uma alimentação adequada. Lembrando que no autismo a gente tem muitas questões intestinais, então a gente sempre vai priorizar tirar os alimentos com leite de vaca e glúten, por diversas questões que a gente não tem tempo de falar hoje aqui, por questões orgânicas intestinais do autismo, por permeabilidade intestinal e tudo mais. Então, por exemplo, a criança vem tomando uma mamadeira de leite ninho. A gente pode, aos poucos, transformar essa mamadeira numa refeição mais saudável. Eu tenho um exemplo de um leite, mas a gente tem vários no mercado. Tá? Tem o Vegan Delight, tem esse da Biolab, tem os leites vegetais comuns mesmo, porque dependendo da idade da criança, não precisa ser uma fórmula. Então, eu posso trazer um leite vegetal, adicionar uma proteína vegana ou uma proteína de carne. Eu posso adicionar um MCT oil, se ela está precisando de uma gordura. Eu posso adicionar aos poucos frutas, tubérculos, né? Não gosta de fruta? Posso botar, às vezes, batata doce, mandioca, inhames, cozidos, para dar uma consistência melhor na mamadeira e também adicionar caloria. Então, uma mamadeira que ela vai tomar, às vezes, 8, porque não sustenta mais para a idade, ela vai tomar bem menos mamadeiras, porque ela já está como uma refeição equilibrada em carboidratos, proteínas e gorduras, e vai estar mais calórica. Então, automaticamente, ela vai tomando menos mamadeiras e tirando o leite de vaca, que é super importante. Fazer modificação gradual de texturas. Por exemplo, ela vem comendo uma batatinha do McDonald's. A gente vai pegar essa batatinha e a gente vai começar a trabalhar só com a batata. A criança veio comendo biscoito, eu vou trabalhar com o biscoito. Não adianta eu chegar e querer colocar uma banana para essa criança. Todo dia eu venho e coloco uma banana do lado do prato. Mas o que ela come parecido com a banana? O que ela come? Ela come alguma fruta? Não, nada. Então, ela dificilmente vai se interessar por essa banana colocada todos os dias no prato dessa criança. Agora, se eu pegar a batata frita que ela come e começar a transformar tamanhos diferentes de batata, trazer marcas diferentes, começar a trazer batata frita feita em casa, outros alimentos com o mesmo formato, né? Outros tipos de batata, batata doce, mandioca, posso trazer batata assada, purê de batata, transformar diversos tipos de batata para que ela passe a comer não só batata frita do Mac, mas qualquer tipo de batata. Esse é um processo, gente, que crianças, às vezes, com dificuldades alimentares muito grandes, se eu cortar uma batata frita no meio, ela já pode se recusar a comer. Agora, outras, se eu cortar todas as batatas, ela não vai estar nem aí.
Então, depende muito de como que é a rigidez comportamental daquela criança que a gente está trabalhando. Então, pode ser que transformar uma batata frita para chegar numa batata cozida feita em casa dure 1 mês, ou pode ser que dure 3, 4 meses. Mas a gente precisa todos os dias fazer algo diferente e instigar em que essa batata seja modificada aos poucos, para que a criança tolere aos poucos isso e transforme essa batata em diversos tipos de batata. Aí não vai ficar aquela criança restrita. Eu preciso ir no Mac e comprar batata que ela só come lá. Não, agora eu já posso ir em qualquer restaurante, eu posso comer batata em casa. Isso já é uma libertação muito grande para uma família que tem uma criança extremo seletivo. Pode parecer pouco, mas a gente vai aos pouquinhos e ao longo do tempo que é trabalhado de diversas formas, texturas, ela vai ficando menos rígida e aos poucos ela vai tendo mais interesse por outros alimentos, tá? Suco capo que ela veio tomando. A gente, primeira coisa que tem que fazer é tirar de embalagens, tá? Sempre. Eu nunca vou ter acesso a embalagens dessa criança. E se ela tem e só quer aquela embalagem, eu vou tirar aos poucos dela, para que seja possível botar isso num copo de criança, numa mamadeira, o que quer que seja, mas sem embalagem. Aí eu consigo fazer a troca aos poucos, né? Imagine que eu tenho um suco capo, que é açúcar puro, e um suco que seja 100% integral. Se eu botar um suco 100% integral, a criança toma? Não, porque ela está acostumada com açúcar. Mas se eu for aos pouquinhos adicionando, tirando um pouquinho, 10, 20 ml do suco açucarado e colocando 10, 15 ml do suco novo, aos poucos, ao longo dos dias, eu consigo fazer a modificação completa desse suco. Porque a papila gustativa vai se adaptando. É igual a gente querer tirar o açúcar do café. A gente consegue, se a gente quiser, em 1 semana, 2, 3 dias. Mas a gente tem que ir acostumando o nosso paladar para aquilo. É a mesma forma com criança com dificuldade alimentar. Nisso, eu posso ir adicionando um suco de maçã dentro do suco de uva, eu posso ir adicionando outros sucos, fazendo misturas, até que ela consiga tomar diversos tipos de suco, por exemplo. Tá? E assim eu já consegui transformar um leite, né, que não tinha, um leite que eu preciso retirar de muitas das crianças para uma fórmula aqui caseira, nutritiva. Já consegui, às vezes, tirar essa batata frita e transformar diversos tipos de batata. E eu consegui tirar o suco açucarado para qualquer tipo de suco integral, ou feito em casa, ou de polpa e tudo mais, né? Aí o pão e os biscoitos, que a maioria deles vem comendo, né? Eu quero pão francês só com macaça, eu quero o biscoito de maisena da Marilã. Então, eles têm alguns apegos e a gente vai ter que fazer isso transformando as formas, principalmente as formas aos poucos. Então, eu quero transformar em diversos tipos de pães, em diversos tipos de biscoitos, antes de qualquer coisa, tá? Então, eu não vou virar, eu quero que ele coma uma pizza agora. Não, eu quero que ele coma qualquer tipo de pão, eu quero que ele coma qualquer tipo de biscoito. Então, eu vou começar a transformar. Olha o exemplo desse pão. Eu posso dar o pão em fatia, mas eu posso cortar no meio, eu posso cortar em triângulo, em formatinhos diversos, em pedacinhos pequenos, em tirinhas. Então, quando eu começo a transformar isso em diversos formatos e a criança não se incomodar mais em comer qualquer tipo, eu consigo entrar com uma outra fatia de pão, por exemplo, num pedaço assim pequenininho, e ela aos poucos vai tolerando, vai avançando na escala do comer, até que ela consiga, às vezes, experimentar esse alimento. Mas precisamos fazer essa exposição todos os dias ao longo do tempo, né? Senão, simplesmente botar um pão na frente dela diferente um do outro, e ela só come pão francês. Aí eu pego aquele pão ali de fatia e boto um do lado do outro toda vez. Ela nunca quer aquele pão. Eu preciso transformar gradativamente. Então, eu posso cortar o pão francês em fatias, cortar ao meio na transversal, cortar em triângulo, cortar em fatias maiores, cortar ao meio, igual como se fosse para fatiar e passar manteiga. Começar a mudar texturas, colocar levemente no forno, fazer diversas maneiras diferentes de trabalhar o pão para que ela consuma o pão de diversas formas, para eu conseguir trazer outros tipos de pão. Os biscoitos, a mesma coisa. Começa a cortar um biscoito no meio, começa a cortar em 3 vezes, 4 vezes. Trago um biscoito maisena parecido, de outra marca. Quero tirar glúten? Quero. Mas às vezes eu vou trabalhar com diversas marcas de biscoitos com glúten, para que daí ela fique menos restritiva naquela forma, nos tipos de biscoito. E daí eu venho depois com outro tipo de biscoito.
Aí ela já está comendo, às vezes, um cookie, já está comendo outro tipo de biscoito, que daí eu consigo trazer outras formas mais saudáveis, que às vezes não tenham glúten, com farinhas de grão de bico, farinhas de aveia, com outros tipos de farinhas mais nutritivos, tá? Eu sempre vou, deixa eu ver, sempre uso o que é seguro para a criança, sempre. Sempre eu vou utilizar o alimento que a criança come como base. Eu nunca vou chegar com alimento novo totalmente e eu nunca vou colocar duas coisas inteiras, uma do lado da outra, porque ela sempre vai preferir o dela. Então, eu preciso primeiro trabalhar o alimento dela, cortando, mudando as formas desse alimento. Quando ela não se incomodar mais em comer qualquer forma do alimento dela, aí eu começo a trazer outro tipo de pão, a outro tipo de textura daquele pão que ela está comendo. Sempre o alimento dela é a base, sempre em maior quantidade e um pedaço muito pequeno do novo. Esse bem pequenininho do novo, vai chegar um momento que ela vai experimentar. Dou 100% de certeza para vocês que vai experimentar. Pode ser que demore uma semana, pode ser que demore 2, 3 meses, não importa. Importa a gente fazer com constância. Ela experimentar esse alimento, a gente vai aumentando gradativamente a proporção desse alimento, até que ela comece e identifique que ela está comendo 2 diferentes. Aí a gente tem 2 pães diferentes. Aí a gente vai começar a fazer o quê? Trabalhar com outro tipo de pão e outro tipo de pão, até que ela expanda para qualquer tipo de pão que ela come na padaria, que ela come na avó, que ela come na mãe. Entende? Assim que a gente vai diminuindo a rigidez de comportamento dessas crianças. Com qualquer alimento que elas vierem a comer, a gente vai trabalhar com modificações de texturas graduais, certo? Tinha mais uma dúvida aqui. Alterações gradativas, eu falo para crianças maiores que estou fazendo... Não, sempre quando for trabalhar, é que eu estou falando de autismo, tá, Emily? Então, a maioria das crianças com autismo tem uma dificuldade do entendimento ali, do diálogo. É diferente da criança típica. Eu não sou uma pessoa boa para falar de criança típica, porque eu não atendo típicos, eu não convivo com típicos. Eu sou uma mãe totalmente atípica e eu trabalho só com atípicos. Então, é diferente tratar a criança típica da criança com autismo, tá? A investigação inicial das causas, tudo mais, pode ser parecido no começo, mas o tratamento da criança típica, quando ela é muito seletiva, às vezes eu atendo esse tipo de público, ela vai ter uma causa orgânica envolvida também. E pode ter uma dificuldade, uma disfunção sensorial da mesma forma. Agora, quando ela é uma seletiva alimentar típica, ela vai ter tantas questões comportamentais envolvidas, muito mais que a criança com autismo. E aí pode ser necessário um psicólogo atuando junto. Tem muito modelo da família, muitas questões que têm que ser avaliadas da criança típica. Então, o tratamento é diferente da criança com autismo, tá? Da criança com autismo é muito mais metódico, estruturado, é diferente. Então, eu não vou falar com essa criança, nunca vou falar para ela o que eu estou fazendo, eu vou estar sempre fazendo, e nunca vou nem pedir para provar, na verdade. Eu posso fazer isso fora do contexto do encadeamento de alimentos, mas quando eu vou trabalhar o encadeamento na mesa, eu vou trabalhar isso de forma tão gradual e tão mínima, para que ela realmente não vai ver no começo, ela vai tolerando gradualmente. Aí eu posso trabalhar com brincadeiras, eu posso trabalhar na mesa, fazendo receitas e tudo mais, isso é outra história. Posso trabalhar tudo isso junto, mas a técnica de encadeamento, ela é na mesa sem que eu fale para a criança, ela vai tolerando, gradual, tá? A terapia alimentar também é diferente, Tainara, porque a gente não... Para a criança com autismo, ela é toda estruturada. Existe um passo a passo, existem técnicas de terapia alimentar, né? Existem modos de avaliação da terapia alimentar, é feita por profissional, não é feito pelo familiar. E essa terapia alimentar, ela tem que ter... Não é brincar com alimentos, tá? É muito diferente disso, na verdade. Ela tem todo um planejamento por trás daquilo, da terapia alimentar. E é diferente também da criança típica, porque da criança típica, muitas vezes você consegue o diálogo, consegue contar uma história. Muitas das crianças com autismo você não consegue fazer isso, então tem que ser tudo estruturado. Tem que ver qual que é a capacidade daquela criança, onde ela está naquele momento, o que ela consegue ou não fazer a interpretação, né? Muitos não têm questão nenhuma cognitiva, mas o modo de aprender é diferente. Então, vai ser diferente também no ensinamento da criança
da criança atípica, tá? Uso de suplementos, gente, conforme a avaliação, suplementos para otimizar macro e micronutrientes, se essa criança precisar, e também micronutrientes. Eu sou totalmente adepta de suplementação, polivitamínico, gorduras, proteínas em pó, o que for preciso para a gente deixar essa alimentação adequada. Prestar atenção sempre em deficiência de zinco, né? Polivitamínico, geralmente complementos de proteínas, gorduras, carboidratos, sempre limpos, rótulos limpos, sem glúten, sem leite, sem adição de corantes, de conservantes, né? O mais naturais possíveis. Verificar se tem problemas intestinais. Problemas de metilação é muito comum no autismo, tá? Então, polivitamínicos sempre da forma ativa, metilcobalamina, metilfolato, piredoxal 5-fosfato, nunca na forma que o corpo precisa converter por conta das deficiências de metilação. Problemas de desintoxicação, metais, né? A gente tem um modelo integrativo do tratamento do autismo que ele está envolvido com fatores genéticos, fatores ambientais e problemas intestinais e do microbioma, tá? Então, a gente tem sempre esses pilares envolvidos que a gente também precisa prestar atenção, né? Implicações biológicas do autismo. Nunca encarar o autismo como, é igual uma criança típica, não tem cara de autismo. Nunca vou tratar o autismo como uma criança típica até me provarem ao contrário, que ele não tenha desbiose, que ele não tenha permeabilidade, que ele não tenha deficiência de metilação ou qualquer implicação que é tão comum no autismo, tá? Então, gente, a inserção de novos alimentos a gente faz com um plano de modificação de texturas, plano de dessensibilização, muitas vezes com brincadeiras lúdicas para a família fazer em casa, para a TO pode ajudar com isso também, né? Sempre vai ter uma recusa, depois aceita, ele vai observar, ele vai explorar, para depois comer. Então, tem todo um processo, verificando se essa criança tem rotina, tem estrutura, consegue ter uma dessensibilização, tem habilidade para fazer tal coisa que a gente está propondo para ela, né? Então, sempre verificar quem é essa criança. Então, aqui uns exemplos, ó. Metas alcançáveis. Tem uma batata frita do McDonald's, pode ser uma batata doce, uma batata redondinha ali, uma batata smiley. Tem diversos tipos de batatas que eu posso trabalhar com a criança que come batata frita, por exemplo. Vem comendo nuggets, nugget industrializado. Vem comendo, então, tirinhas de nuggets, para depois passar para um frango feito em casa. Formatos de frango diferentes, né? Botar um frango empanado feito em casa, com outro tipo de farinha. Batatas fritas que a criança come, batatas fritas com casca, batata frita com batata doce frita, batatas cortadas diferentes, transformar às vezes num outro alimento chips, como as batatas doce chips, mandioca chips, banana chips. Tem que identificar texturas, identificar o que a criança está comendo, né? Sempre pensar que o mínimo sempre recomendado para oferecer para essa criança, e nunca uma quantidade grande, o menor possível, para que não seja uma repulsa, para que a criança não gere uma repulsa contra aquele alimento. Então, não é a quantidade que a gente quer que ela coma, sempre é uma quantidade mínima para a gente observar se há uma tolerância para aquilo ou não. E automaticamente, ao longo das semanas, isso vai aumentando até que ela venha a comer aquele alimento que a gente iniciou numa quantidade muito mínima e que ela venha aceitando gradativamente até que ela observe que ela comeu aquele alimento em maior proporção. E aí a gente consegue colocar isso no dia a dia dela. Lembrando que são 32 passos para comer, tolerar, interagir, para depois cheirar, para tocar, para sentir o sabor, para daí comer. Não é simplesmente botar alimento na boca, mastigar, engolir. São 32 passos que a gente trabalha esses 32 passos. Tanto quando a gente faz o encadeamento de alimentos, pensando, eu vou transformar essa batata em outra batata, vou transformar esse pão num sanduíche de pão com queijo. Exemplo, tá? Pensando sempre na textura, no tipo de alimento que a criança está consumindo, na cor. A gente vai observar como que é esse alimento e como que a gente pode transformar isso em outras coisas também parecidas com o que ela está comendo. E esses passos para comer sempre vão ocorrer. Nunca a criança vai chegar não conseguindo nem pegar naquele alimento e já no outro dia seguinte colocar na boca. Existe todo um processo
para que isso aconteça, e isso pode ser trabalhado em terapia alimentar, tá? Isso a gente consegue muito bem nas terapias. Então, gente, sempre explorar, ensinar e brincar. Sempre o brincar vai melhorar as habilidades dessa criança para ela subir naquele escalamento para comer. Então, se ela nem tolera, ela não consegue nem pegar o alimento, quando eu vou trabalhando brincadeiras, automaticamente eu vou dando habilidades para que ela possa ser encorajada a subir naqueles degraus, né? Então, ela, às vezes, vai brincando, ela vai conseguindo, não simplesmente chegando e trazendo, come isso, experimenta isso, só dá um pedacinho, né? Sem pressão nenhuma. Brincando de forma sem ter a obrigação que ela coma, ela vai conseguindo subir nesse escalonamento, tá? Dessensibiliza de questões sensoriais, melhora a aceitação por novos alimentos, muitas vezes brincando. Sempre a gente desenvolver a aceitação por meio de exposição gradual e repetida da comida. Vou trabalhar com batata? Vou trabalhar com batata 2, 3 meses, o quanto tempo que for preciso para que eu avance na batata. Não simplesmente trabalhar a batata uma semana, ela não comeu. Aí eu vou lá, trabalho banana, não comeu. Daí eu vou lá, trabalho cenoura, não comeu. Eu não tenho avanços, então eu preciso trabalhar isso gradualmente até chegar no objetivo. Não castigar a criança, só vai aumentar a adrenalina, vai suprimir o apetite, não obrigá-la, né, a comer. Incorporar dentro da mesma categoria de alimentos os alimentos que são trabalhados. Criar combinações novas de comidas que a criança já gosta e aceita. A criança vem comendo só pão, aí no almoço come carne. Aí eu começo a tentar depois trabalhar vários tipos de pão, vários tipos de carne e começo a tentar juntar, às vezes, o pão com a carne, né? Criar outras oportunidades de alimentos em cima daquilo. Gerar ligeiras diferenças no gosto, na cor da comida, na forma de cozinhar, no preparo, na textura, no sabor, uma modificação realmente gradual para que isso ocorra, tá? Ver se a criança tem dificuldade com mistura e textura, servir em pratos com divisões. Se isso acontecer, eu tenho crianças que vêm comendo só o arroz, daí a mãe tem que tirar o prato, limpar, daí trazer a carne. Então, às vezes, tem separadores no prato, que os elementos não se juntam, né? Para começar a tentar trazer isso mais integrado. Usar a criatividade e imaginação na apresentação e no uso de outras atividades. Evitar servi-lo sempre em pacotes, tirar sempre de pacotes. Servir sempre em pequenas porções, né? Tem aquela mãe que, às vezes, vem a criança come biscoito, ela bota um balde de biscoito na frente, um balde de pipoca para a criança ficar comendo quanto ela quiser. Não, a gente tem que ter as porções ali delimitadas, criar uma rotina, né? Tem diversos tipos de mães, diversos tipos de vídeos, de fotos, eu sempre peço vídeo e fotos das crianças e a gente começa a perceber mais o que vai ocorrendo nas casas das pessoas, né? Evitar comer na cozinha se tem hiperresponsividade olfativa, tentar prestar atenção nas questões sensoriais, escolher um momento mais tranquilo para incorporar novos alimentos, geralmente aplicando dietas sensoriais com a ajuda da TO. A gente consegue, às vezes, fazer uma melhor aceitação de alimentos, né? Arrumar a rotina, quando essa criança está comendo, qual é o melhor horário para trabalhar alimentos novos, né? Quando ela vai estar, talvez, com mais fome. Convidar amigos para comer, entre aspas, né? Porque tem crianças que vão vir, sim, mais velhas, que têm uma questão de interação social melhor, que às vezes conseguem, sim, se interessar pelo que o outro está comendo, mas muitas das crianças com autismo não vão ter essa intenção social ainda quando vem para nós, para trabalhar a seletividade. Então, às vezes, o ver o amigo comer na escola, na cantina, não vai servir de muita coisa. Mas para outros que já têm esse estímulo e que já têm essa postura do social, pode sim colaborar. Sentar sempre no mesmo lugar, criar uma rotina e seguir essa rotina conforme for programado, para a gente ver como que vai se conseguindo fazer essa modificação gradual. E nunca desencorajar qualquer um que faz um progresso contínuo, não importa o quão seja lento, porque realmente no começo é muito lento. Principalmente quando são crianças extremamente seletivas, né? Aqui em casa, quem não conhece a minha história, o Léo só tomava leite e só comia um tipo de biscoito, né? Até quase 5 anos de idade. Foi daí que eu comecei a me especializar em seletividade alimentar e eu mesma, com as terapias alimentares, aqui não temos mais seletividade alimentar. Mas
não sabia nem mastigar, tinha esofagite eosinofílica, permeabilidade, síndrome fúngica, 1000 coisas do autismo em si, que foi tudo trabalhado. E quando eu comecei a trabalhar as questões de terapia alimentar, intensivo, foi em torno de 3 meses para começar a comer lanches, então, tipo cachorro-quente, pizza, coisas para comer com a mão, pão, sanduíche, essas coisas, que é o que tolerava. Demorou uns 3, 4 meses para começar a comer essas coisas. Depois, para comer a primeira carne dele foi com 6 anos de idade, e o primeiro prato de comida veio com 7 anos de idade. Onde veio lá arrozinho, macarrãozinho, carninha, batatinha, sabe? Depende da criança muito, quanto ela está com habilidade para aquilo. Então, não é uma coisa fácil de ser feita e requer muito trabalho, né? Então, tem crianças que o pai e a mãe conseguem fazer coisas em casa quando você direciona, e outras famílias que não vão conseguir, que vão ficar dependentes, às vezes, da própria terapia alimentar para conseguir fazer um avanço. No começo é muito lento, e chega um momento que a criança começa por si só conseguir pedir mais coisas e tolerar mais coisas e automaticamente ir comendo mais coisas e saindo da seletividade alimentar. Tá, gente? Até me passei um pouquinho de 1 hora, eu acho. A Paty falou 1 hora. Não sei se ficou claro. Tentei compilar tudo ao máximo. E aí, se tiver alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa, estou aqui disponível para vocês. Deixa eu aumentar aqui, vou parar de compartilhar. Fala pra caramba, né? Falo rápido. Alguém quer fazer alguma pergunta para Adriana? Quer compartilhar alguma coisa? Acho que agora é o momento. Pode abrir o microfone e fazer a pergunta. A Emily agora não precisa mais usar o chat, que a gente não está mais compartilhando a tela. Tem uma pergunta aqui no chat. Oi, Adriana, acho que é a minha pergunta mesmo. Da Emily. Sou eu, você está me ouvindo? Pode falar, Emily. Pode falar. A terapia alimentar que faz com eles, com que frequência normalmente faz? Chega a ser uma vez na semana ou não? Sim, depende da criança. Se ela for muito seletiva alimentar, aqui quando eu comecei com o Léo, que eu fazia sozinha em casa, eu fazia 3 vezes por semana. Mas isso vai depender muito da família, da condição dela, porque cada sessão, né, você vai ver a criança para terapia. O quanto mais se faz, mais resultado você tem. Mas geralmente é de 1 a 2 vezes na semana, o ideal, para que a gente consiga ter uma resposta maior, tá? 1 vez na semana até é o que a maioria vai conseguir fazer, na verdade, mas ainda é pouco. Mas do mesmo jeito você consegue fazer encadeamento de alimentos e também a dessensibilização que é feita para a família em casa. Então, se a família for uma família participativa, faz uma sessão no consultório com você, você passa um plano para ela de encadeamento de alimentos e ela consegue fazer isso durante toda a semana em casa, porque você não vai fazer o trabalho sozinha nunca, né? A família tem que ser colaborativa com aquilo. Então, se a gente tem colaboração da família, a gente consegue diminuir a terapia. Se a gente não tem, a gente talvez tenha que fazer um processo maior no início para até pegar aquele engajamento da família e continuar isso em casa. Entendi, porque o tempo de atenção deles é bem curto, né? Então... Mas é que existem métodos para terapia alimentar, Emily. Não é só brincar, né? Então, a gente tem para autismo... eu tenho um curso de terapia alimentar. A gente tem para autismo técnicas diferentes da criança típica. E a gente consegue ficar tranquilamente 40 minutos com eles, 1 hora, tranquilamente. Eles são totalmente inseridos em terapias desde o início do diagnóstico. Então, eles estão com psicólogo, com TO, com todo mundo, e eles ficam lá. O que falta, na verdade, talvez, é você entender como eles aprendem, como que eles se identificam com aquela atividade. Por isso que as atividades para autismo devem ser mais estruturadas, sabe? Porque a gente não consegue, igual a criança típica, conversar, trocar um papo e fazer como se fosse uma educação nutricional igual uma criança típica. A gente tem que ter tarefas estruturadas, fazer pausas, fazer outros tipos de brincadeira, sair do contexto, voltar para o que a gente está querendo. É assim em todas as terapias que eles fazem, na verdade. Ah, entendi. Legal. Entendeu? Legal. Obrigada.
Aqui tinha uma pergunta para prescrever da Giovana. Oi, Giovana. Para prescrever suplementação, você só dá após os exames de sangue? Não. Não. Como eu trabalho só com autismo, eu já vou pelas queixas do pai e da mãe. Então, eu sei que tem problema de metilação, eu sei que tem problema, às vezes, de desbiose, eu sei que vai ter quase todos os meus pacientes, sem brincadeira, vêm com deficiências de vitamina A. Como eu atendo muito poucos pacientes típicos, e às vezes acontece de eu atender um típico, por algum motivo de ser algum irmão de algum paciente com autismo, ou de ser um seletivo muito extremo que a mãe pediu por favor e aí acabei encaixando, mas eu geralmente não atendo. É nítido eu olhar para aquele exame e saber que não é de um autista. É muito diferente. Então, tem algumas deficiências muito características, aumento de eosinófilos, vitamina A deficiente, questões de metilação de DNA diferentes. Então, tem um parâmetro de exames diferenciado, sabe? Então, eu sempre vou ver as implicações biológicas, as queixas que a mãe está me relatando e eu já vou suplementar. Eu sei, a criança vem não comendo nada, eu vou falar um seletivo alimentar. Eu vou dar um polivitamínico de cara, não preciso ter uma deficiência no exame. Eu tenho uma formação funcional. Eu tenho um indivíduo com atraso de desenvolvimento. O que eu quero fazer? Otimizar o desenvolvimento daquela criança. Eu não preciso esperar ele ter uma anemia para isso. Eu não preciso esperar ele ter uma deficiência no exame de sangue para isso. Porque vocês vão ver, às vezes vem aquela criança que vem comendo só miojo de batata, às vezes não vai vir nada deficiente lá no exame também. Mas o que ele tem de nutriente para desenvolver aquele cérebro atrasado? Nada. Então, eu vou otimizar o desenvolvimento dele. Eu não preciso exatamente de um exame antes para isso. Né? É a visão funcional mesmo. Tudo bem, acho que é isso, né, Adri? Acho que é isso aí com o grupo que estava com a gente. Foi muito legal te ouvir, né? Acho que é motivador e incentivador, né? A gente vê quando o profissional tem a teoria associada à prática, que é uma das metas, né, do Instituto Ciclos, de todos os cursos. E queria te agradecer muito, né, pela tua fala. Com certeza tu contribuiu com o atendimento de quem está se especializando nessa linha de trabalho. Eu me senti bem uma aluna mesmo, que é uma área que nunca estudei, nunca trabalhei, né? Sou só uma curiosa que, como eu gosto de aprender e acho que conhecimento não ocupa espaço, em algum momento da vida a gente pode ajudar alguém com isso, né? Então, estou muito feliz, né? Queria agradecer todo mundo que está aqui na aula, queria agradecer especialmente a Adriana, né, pela belíssima palestra que ela fez, esse bate-papo com a gente. Convidar quem ainda não conhece o Instituto Ciclos, né, para vir conhecer a gente, para quem ainda não conhecia a Adriana, né, também conhecer o trabalho dela e os cursos que ela também tem. E acho que era isso, né? A gente fecha com chave de ouro mais um grupo de estudos e se programem que toda semana tem algum tema, né, de nutrição ou de saúde, e são todos convidados. Então tá, gente. A Tatiana perguntou do curso. Não tá, Tatiana, eu abro e fecho turmas fechadas. Então, eu acho que o próximo vai ser lá em junho ou julho, que a gente acabou de começar a capacitação também. Tá bom? Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. E obrigada, Paty, pelo convite também para participar. Obrigada eu. Um beijo para todo mundo. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.